Bem-vindos ao canal O Último VHS. Hoje, vamos mergulhar em um dos filmes mais ousados, perturbadores e intensos do início dos anos 90, Lua de Fel, Bitter Moon, 1992, dirigido por Roman Polanski. Uma obra que mistura paixão e destruição, desejo e repulsa, e que transforma o amor em um território sombrio onde obsessão e loucura se tornam inseparáveis. A história nos conduz a bordo de um navio luxuoso em direção a Istambul, onde o jovem casal Nigel, vivido por Hugh Grant, e Fiona, interpretada por Kristin Scott Thomas, viajam em busca de dias tranquilos e românticos. Eles aparentam ser o retrato da normalidade britânica, contidos, educados, equilibrados. Mas o que parecia uma viagem tranquila logo se transforma em um mergulho no abismo do desejo humano quando cruzam o caminho de Mimi, a bela e misteriosa jovem interpretada por Emanuelle Seigner, e de seu marido, Oscar, vivido por Peter Coyote, um escritor norte-americano preso a uma cadeira de rodas. Intrigado pela presença magnética de Mimi e pela estranha dependência entre ela e Oscar, Nigel acaba se aproximando do casal, apenas para ser enredado em uma narrativa que se revela cada vez mais perturbadora. Em longas conversas, Oscar passa a contar sua história com Mimi, desde o primeiro encontro arrebatador até os excessos que transformaram a paixão em algo doentio. O que começa como um romance erótico, repleto de intensidade e prazer, se degenera em uma relação marcada por humilhações, vinganças e jogos cruéis de poder. Enquanto Oscar relembra cada detalhe, com um misto de prazer e amargura, Nigel e Fiona são arrastados para dentro dessa história, confrontados com a linha tênue que separa o amor da obsessão. O navio, que deveria ser cenário de uma viagem de descobertas e romance, se transforma em uma prisão flutuante, onde cada olhar, cada gesto e cada revelação pesa como um fardo inevitável. Com cenas fortes e uma narrativa carregada de tensão psicológica, Lua de Fel expõe a fragilidade dos sentimentos humanos e o quanto o desejo pode se tornar uma arma destrutiva. Roman Polanski cria uma atmosfera de desconforto e fascínio, obrigando o espectador a olhar para a escuridão que pode existir nos relacionamentos mais íntimos. Este é um filme que provoca, que divide opiniões, que permanece até hoje como uma das obras mais intensas de Polanski. Não é apenas um romance erótico, mas um retrato cru e cruel da dependência emocional, do prazer levado ao limite e do abismo que se abre quando o amor se transforma em veneno. Prepare-se, Lua de Fel não é uma viagem de amor. É um naufrágio lento e doloroso, um espelho dos desejos humanos levados ao extremo, onde ninguém sai ileso. O filme se inicia com uma atmosfera elegante e quase banal. Um grande navio de cruzeiro corta as águas em direção a Istambul. O cenário é de luxo e tranquilidade, mas sob essa superfície calma, o destino do passageiro será marcado por encontros que mudam tudo. É nesse ambiente que conhecemos Nigel, um jovem inglês interpretado por Hugh Grant, e sua esposa Fiona, vivida por Kristin Scott Thomas. Ambos representam o arquétipo do casal britânico tradicional, educados, discretos, aparentemente satisfeitos com uma vida marcada por regras, moderação e bons costumes. Eles embarcam na viagem com a intenção de reforçar os laços do casamento e talvez reacender um pouco da chama que, em silêncio, começa a perder intensidade. Mas Nigel, mesmo com seu comportamento recatado, demonstra logo no início uma curiosidade latente pelo inesperado. Seus olhos vagam pelo convés, observam outros passageiros e o destino coloca em seu caminho algo, ou melhor, alguém, que se tornará impossível de ignorar. É aí que surge Mimi, interpretada por Emanuelle Seigner. Jovem, sedutora, misteriosa, com um magnetismo que chama a atenção de imediato. Nigel a observa quase sem perceber, como se fosse arrastado por uma força inevitável. Mimi parece distante, mas ao mesmo tempo irresistivelmente provocadora, com uma beleza que não é apenas física, mas carregada de algo inquietante, quase perigoso. Pouco tempo depois, Nigel é apresentado a Oscar, marido de Mimi, vivido por Peter Coyote, um homem mais velho, norte-americano, que se encontra em uma cadeira de rodas. À primeira vista, sua condição física o coloca em posição de vulnerabilidade, mas Oscar rapidamente se mostra dono de uma presença forte, irônica e carregada de sarcasmo.
Ele fala com uma mistura de charme decadente e crueldade velada, deixando claro que há muito mais por trás daquele homem do que os olhos podem ver. O destino, então, prende Nigel e Fiona a esse casal. Primeiro por pequenos encontros sociais no navio, depois por uma aproximação mais íntima, onde Oscar, quase com prazer perverso, decide contar a Nigel a história de seu relacionamento com Mimi. O que deveria ser apenas uma viagem de lazer se transforma em um mergulho, em um relato intenso, erótico e perturbador. Oscar inicia sua narrativa relembrando como conheceu Mimi. Era em Paris, e o encontro foi tão inesperado quanto arrebatador. Ele a descreve com detalhes, como se estivesse revivendo cada instante. A primeira visão, o desejo imediato, a sensação de ter encontrado não apenas uma mulher, mas uma obsessão. Para Oscar, Mimi representava a juventude, a beleza, o frescor de uma vida que ele já não tinha. E ele, em sua arrogância de escritor fracassado, acreditava poder moldá-la, possuí-la, de certa forma, controlá-la. Nos flashbacks, o filme nos transporta para esse início de relação. Vemos Mimi e Oscar em momentos de pura paixão, entregues um ao outro em uma intensidade quase sufocante. Tudo é exagerado, cada gesto, cada toque, cada beijo carregado de uma energia quase animalesca. Eles se devoram em uma paixão que não conhece limites, como se cada instante fosse o último. Essa fase inicial é marcada por cenas de erotismo explícito, pela fusão dos corpos e pelo prazer sem freios. Para Oscar, Mimi era uma musa. Para Mimi, Oscar era um universo novo, alguém que a levava a experimentar um amor total e incondicional. Mas, como o próprio Oscar admite, tudo que é levado ao extremo começa a se transformar. O amor devorador dá lugar a jogos perigosos. A relação deles, antes de adoração, passa a ser permeada por humilhações, ironias e provocações cruéis. Oscar confessa a Nigel que, em determinado ponto, já não sabia se amava ou odiava Mimi, mas não conseguia se libertar dela. Era como uma prisão deliciosa e torturante ao mesmo tempo. Nigel ouve essa narrativa entre fascinado e assustado. Ao mesmo tempo em que se sente repelido pelo relato de Oscar, não consegue deixar de prestar atenção em cada palavra. Existe uma parte dele, talvez escondida sob a camada de rigidez britânica, que se sente atraída pela intensidade dessa história. E é justamente isso que Oscar parece desejar. Provocar Nigel, fazê-lo questionar seu próprio casamento, suas próprias escolhas e a monotonia de sua vida conjugal. Enquanto os relatos avançam, Fiona começa a perceber o distanciamento do marido. Ela observa de longe as conversas de Nigel com Oscar, e seu olhar revela tanto ciúme quanto preocupação. Fiona representa a razão, a estabilidade, a voz que tenta manter Nigel ancorado no casamento tradicional que eles compartilham. Mas a tentação já está lançada, e cada palavra de Oscar é como um veneno que infiltra lentamente na mente de Nigel. A narrativa de Oscar se aprofunda em mais detalhes, as viagens, as noites em claro, os excessos cometidos em nome do prazer. Ele fala sobre como Mimi, ao mesmo tempo que era fonte de êxtase, também se tornava uma presença insuportável. Era como se a própria intensidade do relacionamento fosse destruindo pouco a pouco a essência de ambos. O amor deles não era sustentado por cumplicidade, mas por uma necessidade de dominação e destruição mútua. À medida que esses relatos se sucedem, Nigel já não é apenas um ouvinte. Ele começa a se projetar naquela história. Ele olha para Mimi com mais desejo, como se tentasse compreender como aquela mulher, aparentemente frágil, delicada, poderia carregar tamanha força de destruição. O convés do navio, antes iluminado e festivo, agora parece carregado de uma tensão invisível, onde cada encontro entre eles carrega a promessa de algo inevitável. É nesse ponto que a primeira metade do filme se estabelece. Nigel já está enredado demais para simplesmente se afastar. Oscar, com seu prazer quase sádico em revelar os segredos mais íntimos de sua relação, já o prendeu como uma aranha prende sua presa em fios de teia. Fiona, percebendo isso, sente que a viagem está se tornando algo muito mais sombrio do que poderiam imaginar. E assim, Lua de Fel transforma o navio em um palco de revelações dolorosas, onde cada palavra é um golpe,
e cada lembrança de Oscar é uma armadilha para atrair Nigel ainda mais fundo no abismo que separa amor e obsessão. A narrativa retoma em um ponto de crescente intensidade. Nigel, já profundamente envolvido pela história de Oscar, passa a ser mais do que um mero ouvinte. Ele se transforma em cúmplice silencioso daquela confissão dolorosa e erótica, absorvendo cada detalhe como se estivesse preso a um feitiço. Ao mesmo tempo, ele não deixa de sentir o peso da vergonha por estar, de certa forma, traindo Fiona, sua esposa fiel e dedicada, ao se deixar envolver por uma trama tão obscura e sedutora. O contraste entre a vida contida, calma e quase burocrática que ele leva ao lado da esposa e a torrente de excessos, paixões e perversões descrita por Oscar começa a corroê-lo internamente. Oscar, em sua cadeira de rodas, observa Nigel com um sorriso cínico. É como se reconhecesse naquele homem aparentemente comum e contido a mesma chama de desejo que um dia o levou à beira da destruição. Ele continua seu relato, agora abordando o ponto em que a relação entre ele e Mimi se tornou um labirinto de dor e prazer. O amor que havia começado com intensidade quase poética já não era mais amor, mas um vício. As noites de paixão se tornaram noites de humilhação, de jogos perversos que os dois inventavam para se testar, para ir além do limite. Oscar, com sua verve cruel, descreve como cada carícia se tornava uma arma, como cada gesto de carinho se transformava em ameaça. Nigel ouve em silêncio, dividido entre o fascínio e a repulsa, mas incapaz de se afastar. É então que Oscar revela a crueldade máxima. Após anos de uma relação marcada por sexo, obsessão e ressentimento, ele começou a se cansar de Mimi. A beleza dela, antes tão encantadora, havia se tornado comum aos olhos dele. O corpo, antes objeto de adoração, já não lhe provocava mais o mesmo frenesi. A mente perversa de Oscar passa a buscar novidades e ele começa a atrair Mimi com outras mulheres, apenas para ver até onde ela suportaria. Mas o que poderia ter sido o fim natural de um relacionamento doentio se transforma em algo ainda mais destrutivo, pois Mimi, completamente devotada, aceita cada humilhação em silêncio, como se estivesse disposta a perder a dignidade para não perder o homem que amava. Esse ciclo de destruição atinge o ápice quando Oscar sofre o acidente que o deixa preso à cadeira de rodas. Ele não esconde a maneira irônica com que narra o episódio. O homem que se julgava no controle absoluto da relação, que se colocava acima de qualquer fraqueza humana, agora se via condenado à dependência total. Sua virilidade, que sempre fora o centro de sua identidade, lhe é arrancada de forma brutal. E é nesse ponto que a história se torna ainda mais sombria, porque, em vez de abandoná-lo, Mimi permanece ao lado dele, cuidando de cada detalhe de sua vida, como uma enfermeira devotada. Mas essa devoção não era apenas amor, era também vingança silenciosa. A cada gesto de cuidado havia uma sombra de rancor, um lembrete de tudo que ela fizera sofrer. Oscar, por sua vez, vivia em constante humilhação, dividido entre o desprezo pela própria fraqueza e a raiva de ver Mimi tão próxima, tão compassiva, tão inabalável. Enquanto Oscar descreve esses momentos, Nigel se perde em pensamentos. Ele observa Fiona à distância, sempre gentil, sempre serena, e começa a perceber o abismo que separa a vida dela da de Mimi. No entanto, a presença da francesa o perturba cada vez mais. O olhar de Mimi, sempre carregado de uma intensidade quase selvagem, parece dizer tudo sem palavras. Ela circula pelo navio como uma figura enigmática, ora passiva, ora insinuante, deixando Nigel num estado de constante tensão. É como se a história que Oscar narra não fosse apenas um relato do passado, mas uma armadilha cuidadosamente preparada para envolver Nigel e Fiona em sua teia. E a armadilha finalmente se revela quando Oscar, com seu humor ácido, começa a insinuar que Nigel deveria se aproximar de Mimi, como se estivesse oferecendo sua companheira em um jogo perverso. Ele fala disso sem rodeios, quase como se quisesse provar que a devoção de Mimi a ele é tão absoluta que ela seria capaz de se entregar a outro homem se fosse sua ordem. Nigel, chocado, tenta recusar, mas a curiosidade e o desejo já o corroem por dentro. Fiona, por sua vez, começa a perceber a intensidade desse envolvimento, embora não compreenda todos os detalhes.
Sua expressão de desconforto revela que algo a perturba profundamente, como se intuísse que seu marido está sendo puxado para um abismo. O clímax se aproxima quando a noite de Ano Novo chega. O navio inteiro vibra em festa, com música, danças e a expectativa da virada. No entanto, no camarote de Oscar e Mimi, reina uma atmosfera opressiva. Oscar, embriagado tanto de álcool quanto de sua própria malícia, decide transformar aquela noite em um espetáculo final. Ele obriga Mimi a se aproximar de Nigel, a provocá-lo, a colocar à prova sua fidelidade e seus limites. Nigel, hesitante, é arrastado por esse jogo, ao mesmo tempo horrorizado e seduzido. Fiona presencia parte dessa cena, e a dor em seu olhar é a de alguém que percebe que está perdendo o marido para um universo que não compreende, um universo de luxúria, perversão e degradação. O desfecho é inevitável. Oscar, em seu delírio autodestrutivo, entrega-se completamente à amargura e ao desprezo por si mesmo. O navio, que deveria ser palco de uma viagem romântica, se torna cenário de um drama sufocante. Entre revelações cruéis, provocações e desejos inconfessos, as 4 vidas se entrelaçam em uma espiral de tragédia. O que começa como um encontro casual em alto mar termina como uma experiência transformadora e destrutiva, marcada pelo poder corrosivo do desejo e pela incapacidade de se libertar das próprias obsessões. A segunda metade do filme é, portanto, uma lição sobre a fragilidade das relações humanas quando expostas às tentações mais sombrias. Lua de Fel não é apenas a história de Oscar e Mimi, mas também um espelho para Nigel e Fiona. E, por extensão, para qualquer espectador que já tenha experimentado o peso do desejo e do ressentimento. O longa de Roman Polanski encerra-se de forma brutal e inesquecível, deixando claro que a fronteira entre o amor e o ódio é muito mais tênue do que gostaríamos de admitir. O elenco e a direção de Lua de Fel nos levam a revisitar algumas trajetórias marcantes do cinema europeu e americano, com carreiras que transitaram entre dramas intensos, thrillers eróticos, comédias e até obras de terror. Entre eles, a atriz francesa Emmanuelle Seiner, o ator norte-americano Peter Coyote, a britânica Christine Scott Thomas, o carismático Hugh Grant e, claro, o diretor Roman Polanski, responsável por algumas das obras mais icônicas da sétima arte. Começando por Emmanuelle Seiner, que também é cantora e musa frequente de Polanski. Sua carreira no cinema teve início ainda jovem, quando chamou atenção em O Ano das Medusas, Elle année des Méduses, 1984, um thriller erótico francês que explorava o desejo e a manipulação em um ambiente de luxo e verão na Riviera. Logo depois, ela apareceu em Detetive, 1985, dirigido por Jean-Luc Godard, uma obra que mistura crime e filosofia em um dos últimos grandes experimentos do mestre da Nouvelle Vague. Em 1986, esteve em Cause Privée, um drama intimista francês, e em 1990 brilhou em O Mal Obscuro, uma mistura de comédia e drama que revelava sua versatilidade. Sua parceria com Polanski viria em um dos filmes mais conhecidos do cineasta, Busca Frenética, Frantic, 1988, estrelado por Harrison Ford. Seigner vive uma jovem misteriosa envolvida em uma rede de segredos em Paris, conduzindo a trama em um suspense cheio de atmosfera. Nos anos seguintes, ela apareceria em filmes como Sorriso, 1994, um drama sobre relacionamentos e envelhecimento, Place Vendôme, 1998, um thriller criminal ambientado no universo do comércio de joias, e O Último Portal, Denning Gate, 1999, novamente sob a direção de Polanski, onde contracena com Johnny Depp em uma trama sombria sobre livros demoníacos e poder oculto. Seigner seguiu transitando por gêneros diversos, Os Imortais, 2003, um filme de ação e crime, Corpo a Corpo, 2003, um thriller psicológico, Amor e Obsessão, 2005, drama musical, O Escafandro e a Borboleta, 2007, premiado drama histórico sobre a vida de Jean-Dominique Baoube, Diallo, Reféns do Medo, 2009, no qual mergulha em um terror estilizado, e mais recentemente A Pele de Vênus, 2013, onde interpreta uma atriz enigmática em um embate sedutor entre poder e submissão, também sob a direção de Polanski.
Uma carreira marcada pela intensidade e pelo fascínio em papéis que exploram desejo, mistério e ambiguidade. Outro grande nome do elenco é Peter Coyote, ator norte-americano que construiu uma carreira versátil entre Hollywood e o cinema independente. Um de seus primeiros papéis de destaque foi em Alugado para Matar, 1983, um thriller policial. Em 1985, participou de The Legend of Billy Jean, um filme que se tornou cult ao retratar a rebeldia juvenil, e também de O Fio da Suspeita, 1985, um thriller de mistério. 2 anos mais tarde, apareceu em Um Homem a Moureux, 1987, uma mistura de romance e comédia, e em 1988 estrelou No Coração da Noite, um drama sombrio com toques de terror. Nos anos 90, Coyote esteve em A Grande Arte, 1991, adaptação de Rubem Fonseca, um thriller passado no Brasil que mistura violência, mistério e fotografia artística. Em 1996, fez Cybertech, A Polícia do Futuro, um thriller de ação com elementos futuristas. Já nos anos 2000, participou de Femme Fatale, 2002, dirigido por Brian De Palma, que brinca com as convenções do thriller erótico e do crime. Ele também marcou presença no universo do terror B, aparecendo em A Volta dos Mortos-Vivos, Necrópolis, 2005, e O Retorno dos Mortos-Vivos, Rave do Túmulo, 2005, duas continuações que resgataram o espírito da franquia de zumbis dos anos 80. Uma carreira marcada pela versatilidade, transitando entre o mainstream e o alternativo. A presença de Christian Scott Thomas dá um peso ainda maior ao elenco. Atriz britânica de talento refinado, ela brilhou em O 10º Homem, 1988, um drama de guerra adaptado de Graham Greene, e no mesmo ano, em Um Punhado de Pó, 1988, um romance de época que retrata as tensões sociais da Inglaterra aristocrática. Em 1994, estrelou 4 Casamentos e um Funeral, comédia romântica que se tornou um clássico moderno e consolidou sua carreira internacional. Ainda no mesmo ano, atuou em Um Été Inoubliable, um drama de guerra e romance. Nos anos 90, também se destacou em Missão Impossível, 1996, vivendo a agente Sarah Davis no famoso thriller de espionagem. Sua carreira sempre foi marcada por papéis de mulheres fortes, elegantes e complexas. Já Hugh Grant, que aqui aparece em um de seus primeiros trabalhos de destaque, se tornaria um dos maiores rostos das comédias românticas dos anos 90 e 2000. Entre seus filmes mais lembrados estão Um Lugar Chamado Notting Hill, 1999, onde contracenou com Julia Roberts, O Diário de Bridget Jones, 2001, onde viveu o charmoso e mulherengo Daniel Cleaver, e Trapaceiros, 2000, uma comédia policial leve e divertida. Mas sua carreira também passou por obras menos convencionais, como A Maldição da Serpente, 1988, uma mistura curiosa de terror e comédia, e Sereias, 1994, um drama cômico sobre relacionamentos. Mais recentemente, surpreendeu a voltar ao gênero do suspense com Herege, 2024, um thriller de terror. Um ator que sempre oscilou entre o charme do galã romântico e a versatilidade em papéis inesperados. Por fim, é impossível falar de Lua de Fel sem mencionar seu diretor, Roman Polanski. Cineasta polonês naturalizado francês, sua obra é uma das mais respeitadas e também polêmicas da história do cinema. Seu primeiro grande sucesso foi A Faca na Água, 1962, um thriller psicológico claustrofóbico que chamou a atenção da crítica mundial. Em 1965, lançou Repulsa ao Sexo, um mergulho no terror psicológico estrelado por Catherine Deneuve, seguido por Bebê de Rosemary, 1968, talvez seu filme mais famoso, um clássico absoluto do terror que redefiniu o gênero. Polanski também transitou por outros registros, A Dança dos Vampiros, 1967, uma mistura de terror e comédia, A Armadilha do Destino, 1966, um thriller de humor ácido, e que, 1972, uma comédia experimental. Em 1976, estrelou e dirigiu O Inquilino, um terror psicológico sombrio sobre paranoia e identidade. Sua veia dramática também apareceu em Tess, 1979,
um romance de época baseado em Thomas Hardy. Nos anos 90, dirigiu A Morte e a Donzela, 1994, um intenso thriller de mistério sobre vingança e moralidade. Mais recentemente, apresentou Baseado em Fatos Reais, 2017, um suspense psicológico que mistura literatura e obsessão. A filmografia de Polanski se tornou referência por sua atmosfera, pelo olhar sobre a fragilidade humana e pelo uso constante de tensão psicológica. Sua parceria com Emanuele Seigner, tanto artística quanto pessoal, consolidou ainda mais seu estilo, que transita entre o desejo, a violência e o absurdo da condição humana. Encerramos aqui o resumo de Lua de Fel, uma obra dirigida por Roman Polanski, cineasta que deixou sua marca na história do cinema com clássicos que exploram a mente humana em seus momentos mais perturbadores. É o mesmo diretor de obras como Repulsa ao Sexo, 1965, O Bebê de Rosemary, 1968 e O Inquilino, 1976. Todos reconhecidos como retratos intensos da fragilidade psicológica diante de ambientes opressores. No elenco, temos Emanuele Seigner, que aqui entrega uma de suas atuações mais marcantes. A atriz-cantora francesa já havia chamado a atenção em títulos como Busca Frenética, 1988, também dirigido por Polanski, e mais tarde brilharia em dramas como O Escafandro e a Borboleta, 2007, e A Pele de Vênus, 2013, confirmando sua versatilidade. Outro destaque é Peter Coyote, que encarna Oscar com cinismo e intensidade. O ator americano tem uma carreira extensa, passando por thrillers como A Grande Arte, 1991, e Femme Fatale, 2002, além de participar de filmes de ficção científica e terror como A Volta dos Mortos-Vivos, Necrópolis, 2005. Também temos Kristin Scott Thomas, que interpreta Fiona com delicadeza e firmeza. A atriz britânica é lembrada por suas atuações em 4 Casamentos e um Funeral, 1994, Missão Impossível, 1996, e pelo drama de guerra O 10º Homem, 1988. E claro, não podemos esquecer de Hugh Grant, em uma fase inicial de sua carreira, antes de se consolidar como astro das comédias românticas. Mais tarde, ele se tornaria conhecido por títulos como Um Lugar Chamado Notting Hill, 1999, O Diário de Bridget Jones, 2001, e também se arriscaria em gêneros diferentes, como no recente Herege, 2024, um thriller de terror. Lua de Fel é, portanto, um filme que mistura erotismo, obsessão e tragédia, conduzido com a marca registrada de Polanski, mergulhar na escuridão das relações humanas e mostrar até onde o desejo pode corroer os laços mais íntimos. Uma obra provocativa, polêmica e inesquecível. E assim, encerramos mais uma sessão aqui no canal, O Último VHS. Foram imagens, sons e emoções que permanecem, como aqueles clássicos que resistem ao tempo. Se gostou de reviver esse filme comigo, deixe seu like, inscreva-se e ative o sininho para não perder os próximos episódios. A cada semana, desenterramos clássicos, visitamos cultis esquecidos e revisitamos filmes que marcaram gerações. Conte nos comentários qual cena mais te marcou e qual outro clássico você quer ver aqui. Compartilhe com amigos que amam cinema ou que ainda não conheceram essa era do VHS. Obrigado por assistir e fazer parte dessa comunidade. Eu sou o Bruno e nos vemos na próxima fita. Até lá, não esqueça de rebobinar antes de devolver.